No vídeo de hoje eu vou te explicar uma estratégia simples para você ter até mais de 40% de desconto em qualquer hotel da Accor no mundo todo. Se você viu o último vídeo, onde eu explico sobre o reajuste do All Signature, não esse vídeo aqui, onde eu te explico as vantagens que a gente ainda tem, muitas vantagens, mesmo com o All Signature reajustando os preços, você vai entender que a gente tem milhares de opções no mundo todo. Só no Brasil são mais de 300 hotéis de várias marcas diferentes para que atenda desde aquela necessidade de viagem, um hotel com um bom custo-benefício, até aquele destino onde o hotel faz parte da experiência da viagem. Tá? A gente vai entender como que você consegue ter mais de 40% de desconto mesmo sem ter pontos. Tá? Então aqui a gente vai usar uma estratégia que é a oportunidade de transferir seus pontos da Livelo para Azul, e você não precisa ter pontos na Livelo, vou explicar isso também, e combinar com essa transferência da Azul para o Accor. Então vamos direto ao ponto. Eu sou o Pedro Gerador, aqui nesse canal eu falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas, sem miséria de informação, todo santo dia em vídeos sem cortes. Eu gosto muito de viajar, estudo, coloco em prática, uso e compartilho aqui. Então, se de alguma forma estiver sendo útil para você, deixa eu saber aqui embaixo, porque isso realmente motiva a dedicar aqui 1 hora por dia, até um pouquinho mais às vezes, para entregar um conteúdo que está sendo útil, né? Na medida que o canal vai crescendo também, eu percebo que está valendo a pena explicar isso para vocês de maneira mais didática possível. Como que vocês conseguem viajar cada vez mais sem ter que gastar mais dinheiro, muito pelo contrário, gastando muito menos, tá? Aqui eu não te vendo nada, eu não tenho curso, já tive no passado, já formei, enfim, muitos dos professores de milhas, inclusive, já foram meus alunos. E hoje eu tenho uma agência de viagem. Quer que eu cuide da sua viagem? Eu não faço milagre, você vai pagar o preço que normalmente as coisas custam, tá? Então vai ser mais ou menos o preço da passagem na companhia aérea, o preço da hospedagem no site da hospedagem. A diferença é que, por ter muita experiência, por viajar muito, eu acabo otimizando sua viagem. Quantos dias necessários em cada lugar, o hotel ideal, é uma curadoria de opção e ao mesmo tempo você vai economizando. Inclusive, quando você traz a viagem toda para a gente cuidar, eu emito a sua passagem, a sua hospedagem com as suas milhas. E claro, aquelas reservas que você não consegue emitir com milhas, você compra na nossa agência, que é a forma como a agência de viagem ganha dinheiro. Eu não te cobro nenhuma taxa pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência, pelo nosso tempo. A forma como eu ganho dinheiro é quando você me escolhe como a sua agência de viagens, o seu parceiro aí para cuidar e te ajudar. Não só a escolher as melhores opções, mas também para ajudar no check-in, alteração, cancelamento, em todo o planejamento da sua viagem e assistência para tudo. Ao invés de ter um tanto de voucher picado no e-mail que você não tem a mínima ideia de onde está. E tem que ficar falando em várias línguas para resolver eventuais perrengues. Viagem sem perrengue é com a gente mesmo. Agora vamos lá. Aqui eu vou te explicar de maneira bem breve. Bem breve. Meu objetivo aqui nesse canal é te explicar como funcionam os pontos e milhas, porque se você quer ter desconto real, é usando ponto e milha. Os seus pontos e milhas. Os meus eu não uso para emitir a sua passagem, eu uso para emitir as minhas, inclusive aproveito todas as oportunidades. Bora lá. Seguinte. Aqui eu tenho uma planilha, tá? Ela vai para vocês, é uma planilha que vai mostrar o cenário de transferir pontos da Livelo para Azul e da Azul para o Accor. Nos dois cenários, um cenário não vantajoso e o outro cenário vantajoso. Primeira coisa que a gente tem que entender. Hoje, clube de ponto e milha é essencial. Tá? E você vai entender por quê. A primeira parte da estratégia é quando você transfere esses pontos da Livelo para Azul. Tá? A Azul faz campanhas frequentes com a Livelo, dessa vez com 115%. Então já teve 110, 120, 133, 130. E agora ela está adaptando. Né? É uma campanha menos interessante do que as recentes, porém muito boa e motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo. Aqui tem detalhes importantes. Para transferir, você sempre precisa incluir o seu CPF e participar da promoção, senão você vai receber a bonificação 0, tá? Apenas transferindo seus pontos da Livelo para Azul, 1 para 1. Quando você se cadastra na promoção, você tem aí o cheque que você vai ganhar bônus. E a quantidade de bônus, como é que funciona?
Ah, um detalhe, tá? Essa promoção é do dia 2 de julho a 5 de julho. É importante você entender a dinâmica, seja você vendo esse vídeo agora ou depois, você vai entender como as coisas funcionam para se preparar melhor para a próxima, tá? Se você não estiver vendo nessa data. É importante entender que a Azul ela pratica dois tipos de bonificação. Primeiro é uma bonificação muito simples. Quem é clube ganha mais ponto do que quem não é. Então aqui você já vê assim, ó, se eu quero realmente entender esse negócio de milha, aproveitar as melhores oportunidades, eu tenho que ser clube, tá? Você pode assinar o Clube da Azul agora, que você vai ganhar 85% de bônus. Se você não assinar, 55%. E a Azul dá até 30% a mais de bônus para quem é Clube Azul há mais tempo. Então, se você assinou o clube há pelo menos 6 meses atrás, até um ano atrás, você ganha mais 5%, totalizando 90%. Se você já assina o Clube Azul entre 1 e 2 anos, ganha 10% a mais de bônus, ou seja, 85 mais 10, 95. Se você já assina entre 3 e 4 anos, ganha 20% a mais de bônus, totalizando 105. Se você, assim como eu, assina há 5 anos, já entendeu esse mercado, você vai ganhar 115% de bônus. Só que aqui tem um detalhe importante. Existem limites de bônus distintos para cada cenário. Primeiro, esse cenário aqui. É clube, não é? Nessa campanha, que dura 3 dias, né, do dia 2, 4 dias, né, do dia 2 ao dia 5, você pode acumular no máximo 300 mil milhas bônus. E aqui eu fiz até uma planilhinha para te explicar de maneira muito simples, tá? Se eu tenho aqui um limite de 300 mil milhas bônus e eu tenho 85% de bônus, eu posso transferir até 352 mil pontos livelo que eu fico dentro do limite de bônus. Se eu transferir 400, por exemplo, eu já estouro e não vale a pena, porque eu vou receber 300 mil milhas bônus apenas e vou perder, né, ponto na conversão 1 para 1, já que existe um limite. Beleza? Beleza. 55% de bônus, eu já vou te falar, de adiantar que não vale a pena, tá? Então, não vou nem fazer o cenário, que é o cenário ruim, porque ele é ruim mesmo. O outro bônus por clube, ele não é por campanha, ou seja, ele não é durante esse período de 4 dias e se aparecer outra, ele vai ter mais limite. Ele é por ano. Então, se você já aproveitou, ele é por ano e é apenas 100 mil milhas bônus por ano. Então, se outras oportunidades da Livelo, do Esfera, de qualquer outro banco, você transferiu para Azul e ganhou algum bônus por ter clube há mais tempo, talvez você não tenha mais 100 mil milhas de limite, tá? Se você ganhou 10 mil milhas lá em janeiro, em uma transferência que fez, 100 menos 10, agora seu limite é 90. Isso você tem que anotar, porque a Azul não faz esse controle para você não, tá? Se você acompanha esse canal há mais tempo, você já pegou a manha aqui, que é importante você ter esse controle. Tá? E essa planilha fica na descrição, caso você queira também. Só criar uma cópia aqui, ó. Arquivo, fazer uma cópia, ela passa a ser sua. Tá? Senão, porque eu envio lá somente leitura. Beleza. Então, de uma forma prática, eu vou fazer 2 cenários aqui. Eu vou fazer o de 55% só para te mostrar que é ruim. Eu vou fazer o 85%, que é o meu cenário, já que eu estourei já o limite de 100 mil no ano, na primeira campanha do ano. E eu vou fazer um cenário de 115% de bônus. Tá? Vem comigo. Então, ó, aqui o cenário é muito simples, tá? Não é clube, 55%. Se você não é clube e vai transferir sem clube, você não pegou você não entendeu, né, o porquê você deveria ser clube. Eu vou deixar um vídeo na descrição para você assistir para realmente entender os benefícios, tá? Porque não vale a pena. Agora, se você assinou o clube agora, você vai ter 85%. Se você tem clube há mais tempo e existe esse limite, você pode ganhar até 115% de bônus, tá? Aí tem um negócio legal, que é o quê? Se você entrar hoje no site da Livelo para comprar ponto, tem uma promoção. Uma promoção te dando até 55% off, tá? Sendo 54% para quem assina o plano Mini, Classic, Special, Plus e Super, e 55% para quem assina os clubes mais caros da Livelo, que eu nem recomendo. No meu caso, olha, se eu quisesse transferir 100 mil pontos, vamos fazer nosso cenário de 100 mil pontos aqui. Se eu quisesse transferir 100 mil pontos, eu poderia comprar 100 mil pontos, tá? Então eu pagaria R$ 3.220, ou seja, R$ 32,20 para cada 1.000 pontos da Livelo, né? Tá, aqui é um cenário que eu não gosto, mas vamos colocar um cenário aqui, ó.
Então eu expliquei que quem não tem ponto pode comprar ponto nesse momento. Então, nesse caso, eu teria 3 cenários. Só um minuto. Então a gente tem 3 cenários, né? A gente vai transferir com 55% de bônus. Eu vou gerar o milheiro da Azul por R$ 20,77. Se você me acompanha há mais tempo, sabe que eu recomendo gerar o milheiro por volta de 15 ou menos, tá? Se você transferir com 85%, que é o meu cenário, você vai ter aí um milheiro da Azul por volta de R$ 17,41. Não gosto também. E se você transferir no melhor cenário de todos, você vai ter a 15. Ó, não me parece bom comprar pontos Livelo para transferir. Tá? Existe uma oportunidade melhor. E aqui eu já te adianto que R$ 15 é uma média, tá? Mas que quando a gente vai ver aqui nesse exemplo, mesmo fazendo uma compra de pontos, eu ainda teria, por exemplo, 27% de desconto em hospedagem. Só que calma que fica muito melhor do que isso. A Livelo oferece uma opção chamada pontos mais dinheiro, tá? Por exemplo, eu tenho 15 mil pontos na conta. Não vai dar para vocês verem? Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Não dá. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Ó, 15 mil pontos na conta, tá? Beleza? Ou seja, eu não tenho 100 mil, mas eu vou transferir 100 mil mesmo assim. Então eu vou deslocar aqui essa reguinha até o cenário em que eu acho mais vantajoso. É o cenário em que eu transfiro o mínimo de pontos e o máximo em dinheiro. Eu sempre recomendo esse cenário porque, para mim, não faz sentido ficar comprando ponto. Porque você vai pagar mais caro por algo que você pode comprar na hora que você precisar transferir, tá? Exceto raríssimas exceções. Agora, se você tem pontos aí do seu banco, do compra bonificada e etc., aí, se você quer transferir 100% de pontos, beleza, mas é uma escolha sua. Saiba que você tem essa opção, tá? Quando você coloca o mínimo de pontos e o máximo em dinheiro, você tem um cenário em que eu vou transferir 100 mil pontos e vou usar apenas 1.000 do meu saldo. Logo, eu vou comprar 99 mil pontos por R$ 2.633,40. Aí eu venho aqui, eu tenho uma reguinha, tem uma planilha que me calcula isso. Estou usando sempre 1% do valor total, tá? Que é o mínimo. Então estou usando 1.000 pontos dos 100 mil e vou comprar o restante. Aqui eu sempre gosto de colocar que esses 1.000 pontos me custaram aí R$ 30, que é um valor médio de mercado. Se você não tem 1.000 pontos, você pode comprar 1.000 pontos aqui da Livelo, tá? Beleza. Então, se eu estou pagando R$ 2.633,40 em 99 mil pontos, eu estou pagando o equivalente a R$ 26,60 em cada 1.000 pontos da Livelo. O que você prefere? Pagar R$ 32,20 ou R$ 26,60? Então, usar a estratégia do carrinho, a grande maioria das vezes é muito melhor, mas é sempre bom fazer os cálculos para que você tome a decisão baseada em fato, tá? Então, nesse caso aqui, ó, já vou até dar um spoiler, a gente já tem uma série de benefícios. Mas para quem não é Clube Azul, nem vantagem é, tá? Então entenda que para valer a pena essa oportunidade, você precisa ser Clube Azul. Beleza? E aqui, o que eu faço? Eu vou ir para resumo. Aqui é interessante, ó. Prazo de transferência. Para quem não é Clube Livelo, não tem custo. Para quem é Clube Livelo, eu acho que tem um custo, eu não vou lembrar qual custo que é. Então eu recomendo também que você assine o Clube Livelo, nem que seja o Clube Livelo mais barato mensal. Então você já viu o benefício de ser Clube Azul e Clube Livelo. Pode assinar o mais barato. Se você já é assinante, você já entendeu esse jogo, tá? E eu não vou inserir o custo disso na planilha, porque clube não é para comprar ponto e clube não é para fazer estratégia em mim. Clube é realmente para que você tenha uma série de benefícios, por isso que eu recomendo deixar o anual assinado de forma definitiva, e por isso eu gravei esse vídeo que está na descrição para ajudar vocês a entender isso. Beleza. Então eu vou para resumo, eu preciso ser Clube Azul e Clube Livelo. Por que eu preciso ser Clube Livelo? Porque essa campanha da Azul para a Cor só vale até hoje, dia 3 de julho. Então vai que você transfere hoje e só cai os pontos amanhã. Você perdeu a oportunidade. Então assina o Clube Livelo ou paga a transferência imediata, tá? Beleza? Então beleza.
Vamos lá. Aqui a gente já matou. Então a gente tem quais cenários? A gente tem um cenário em que eu, sendo elegível a 85% de bônus, eu estou gerando o milheiro da Livelo o milheiro da Azul por R$ 13,68. Tá aqui, ó. Opa, cadê? Porque estava na condição de pagar no Pix, tá? Porque o Pix, ele ainda tem desconto, cadê? 2% no Pix, tá? Mas, só ajustar isso aqui. Mas vamos pagar no cartão mesmo, que acaba sendo mais vantajoso o parcelar nesse caso, na minha opinião, tá? Então, 85% de bônus, eu tenho aqui o custo de cada 1.000 milhas da Azul por R$ 14,38 para quem é elegível a 85% e R$ 12,37 para quem é elegível ao bônus máximo de 115, tá? Cadê? 12,37, tá tendo uma diferencinha aqui. Deixa eu ver o que é. Só para ver que deve ser um errinho de fórmula. Resolvido. Era um errinho de fórmula e no final das contas eu cruzei uma planilha com a outra. Assim você fica sabendo exatamente que o valor total dos pontos já vai puxar dessa célula aqui, ó. Tá? Então já vai estar aqui. Os pontos transferidos também vão puxar da fórmula e tá tudo certo. Maravilha. Então, por exemplo, se eu quiser alterar aqui, olha, 200 mil pontos. Né? Aí, obviamente, vou ter que atualizar o preço do carrinho. Vou atualizar o preço do carrinho aqui, né? Então, olha, agora eu vou usar 2.000, que é 1% do valor total que eu quero transferir, e o preço que eu vou pagar no restante vai ser 5.266,80, o que proporcionalmente vai dar a mesma coisa, tá? No final das contas, não muda nada aqui para mim. Então, já vou voltar para o nosso cenário de 100 mil pontos mesmo, só para você saber agora que uma planilha está conversando com a outra. Então, aqui é o preço que eu vou pagar nas milhas, aqui é o valor total que eu vou transferir, aqui é o valor total que eu estou pagando, e você vai ver que a diferença aqui é exatamente o preço que eu coloco nos pontos que eu estou usando do meu saldo, tá? Que você vai ter que usar alguma coisa do seu saldo no pontos mais dinheiro, e no final das contas eu tenho esse cenário. Aqui começa a ficar interessante, que olha, para o cenário de 55%, eu gero a milha R$17, que eu acho um pouco interessante. O de 85%, que é o meu cenário, é R$14,40. No geral é interessante. E para quem é elegível é 115%. Eu acho muito bom, porque gera um milheiro muito barato. Tá? Legal. Aí aqui a gente tem a segunda etapa. A segunda etapa é o quê? Transferir seus pontos da Azul para o Accor. E aqui são dois cenários. Tem um cenário também para quem é clube e para os demais clientes. Então, basicamente, para quem não é clube, fica pior de novo. Que a conversão eu preciso de mais milhas da Azul para acumular 1.000 pontos do Accor. Então aqui acaba não sendo vantajoso para mim. Tá? Aqui fica realmente pouquíssimo interessante. Porque eu vou usar 9.500 milhas que eu paguei R$17 em cada 1.000 milhas, ou seja, R$163, para gerar 1.000 pontos ao Accor. Lembrando que 1.000 pontos ao Accor valem 20 euros, e 20 euros hoje estão valendo aí quase R$120. Então eu pago mais caro do que ganho de pontos. Mas aí vão falar assim, não, mas eu tenho até 30% de bônus, mesmo assim não vale a pena? Se você for associado ao Accor, que é só ter o cadastro, assinante ao Signature, que é assinar o Signature, o vídeo está aqui exatamente explicando tudo que você precisa para assinar. Aí eu recomendo, eu assino há 3 anos, eu indo para o meu 4º ano. E ainda vincular a sua conta da Azul com o UOL. Vincular aqui é simplesmente fazer com que toda vez que você voar de Azul em voos pagantes, você acumula milhas Azul e pontos UOL. E toda vez que você se hospedar em hotel da Accor, você acumula ponto da Accor e milhas da Azul. Para vincular é muito simples, tá? Só clicar aqui e fazer a vinculação. E ler as regrinhas, tá? Porque existem regrinhas, mas é muito simples. E isso aqui nada interfere em você poder transferir pontos da Latam, do Esfera, Livelo para o Accor. É simplesmente uma forma de pontuar mais nos dois programas de fidelidade. Se você fez o passo a passo para isso tudo, inclusive esse vídeo aqui explica tudo, como fazer tudo isso, vou deixar os links na descrição também,
você já vai estar apto aos 30%, sendo 10% de bônus que todo cliente ao Signature tem qualquer hora, qualquer época, em qualquer momento, mais os 20% extra, que são os 20% da condição. 15 mais 5. Isso aqui só acontece em campanha, tá? E nem sempre é 20%, às vezes é 15, às vezes é 25, varia bastante. Então, mesmo com bônus máximo, você acumularia, então, 1.300 pontos ao Accor, né? Porque tem os 30% de bônus. Esses pontos valeriam R$ 154,21, tá? Isso é o equivalente ao lote mínimo, né? Que é acumular 1.000 pontos ao Accor. Ou seja, você estaria gastando mais dinheiro para ter menos dinheiro, que dá o desconto negativo, que é o prejuízo. Nesse caso, não vale a pena. Então, para participar, assina o Clube Azul, assina o Clube Livelo e assina o Clube All Signature. Então, para a gente fechar essa parte, eu até incluí de maneira bem visual aqui o valor dos pontos, né? Então, olha só. Nesse cenário em que eu não sou assinante do Clube Azul, dificilmente eu vou ver. Quem não assina o Clube Azul dificilmente vê vantagem em outros clubes assim. Enfim, vai acumular pontos, por mais que ganhe o bônus máximo na Azul, transferindo da Azul para o Accor, que valem menos do que o valor investido para comprar os pontos Livelo lá atrás, tá? E de toda forma, quando você já tem os pontos da Livelo, você tem que fazer uma escolha que eu chamo que é o custo de oportunidade, considerando o milheiro da Livelo na casa dos R$ 30. Você viu que eu consigo comprar a 32, consigo comprar a 26, o custo de oportunidade desse milheiro é R$ 30, tá? Então, no final das contas, você compraria aqui, né, você estaria transferindo o valor equivalente a R$ 3.000. Então, mesmo tendo os pontos Livelo na conta, transferir sem ser assinante azul é um prejuízo danado. Beleza? Então, acho que isso ficou claro. Legal. Se eu sou elegível aos 85% de bônus, igual eu, legal, começa a ficar interessante. Eu gero o valor do milheiro numa condição legal, eu tenho uma conversão reduzida durante a campanha, né? Saiu de 9 para 1 para 7,5 para 1. Isso faz com que eu acumule mais pontos ao Accor, tá? Aí o custo já começa a baixar bastante, porque eu preciso de menos pontos para acumular 1.000 pontos ao Accor. Eu ainda tenho o bônus do Allsig e ainda tenho os 20% da campanha, o total de 30% da campanha. Então, no final das contas, eu transferindo 100.000 pontos da Livelo para a Azul e aproveitando a promoção da Azul para transferir para o Accor, eu estou acumulando 32.560 pontos ao Accor, tá? Que valem R$ 3.862, sendo que eu paguei R$ 2.663, tá? Então, nesse caso aqui, vou até apagar essa coluna que ela tem pouco benefício. Eu estou gerando um desconto em qualquer um dos 5.000 hotéis da Accor de 31% em relação ao preço que o hotel oferece. E se eu tiver, né, se eu for elegível aos 115%, é o melhor cenário possível. Porque eu estou transferindo, eu estou comprando pontos no carrinho, transferindo 100.000 pontos para Livelo por 2.663, ganhando 115% na Azul, acumulando 215 mil milhas na Azul, gerando milheiro bem baratinho, estou com a conversão reduzida, acumulo mais pontos ao Accor, tá, por um custo muito baixo, sendo que ele vale muito mais, ainda ganho 10% de bônus no Allsig, ainda ganho 20% por ser associado ao Accor e por ter as contas vinculadas né, e transferindo no período da campanha, acumulo 37.000 pontos ao Accor, quase 38.000 pontos, que valem 4.500, sendo que eu transferi pagando 2.500, vamos dizer assim, arredondando, né, 2.600. Ou seja, um desconto superior a 40%. E, gente, pode ficar ainda melhor, tá? Porque direto, é muito comum os hotéis fazerem desconto, tá? Então, ó, acabei de ficar hospedado nesse hotel, né? Fiquei no primeiro dia. Tem hotel que faz campanhas, igual esse, o Grand Mercury, que é um hotel normalmente a diária é 750, 800 reais. Diária a partir de 399. Cadê? Tava falando aqui. Diárias a partir de 399, tá? Quando você vai olhando aqui para baixo, tem diversas ofertas. É você olhar com... Aqui, ó, oferta. É você olhar, tem vários hotéis que estão dando desconto direto, tá? São João do Nordeste com 20% off, Jequitimar, Resort Penareia com 20%, feriado com 20%. Então, no final das contas,
você está conseguindo esse desconto no preço final do hotel. Ah, o hotel é R$1.000, tá? Aí você conseguiu 20% de desconto, né? Então é R$1.000 menos 20% vezes R$1.000, né? R$800 eu estou pagando no hotel. Só que eu ainda vou pagar usando pontos. Eu vou usar meus pontos em cima desse preço, o preço final, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter esse desconto usando pontos, que é o equivalente a pagar menos isso vezes isso. É o equivalente a pagar, por exemplo, em uma diária de um hotel de R$1.000 que está com 20% de desconto oferecido pelo hotel, de pagar 474. Ou seja, no final das contas, meu desconto é muito superior aos 40% se eu souber utilizar na hora certa. Tá? Esse tipo de oportunidade que a gente chama de stacking, onde eu aproveito uma transferência junto com a outra para aproveitar benefícios combinados, complementares, são oportunidades que acabam assim. Então, tá vendo esse vídeo agora? Para 5 minutinhos, entende tudo e faz o processo. Lembrando, vou repassar a última vez aqui. É um processo em que você precisa, primeiro, transferir seus pontos da Livelo para Azul usando o carrinho. Se você tem 100% dos pontos que quer transferir, né, transfira, mas saiba que, né, o seu milheiro ele vai ser considerado aí a R$30 por custo de oportunidade, tá? O preço de... Você poderia estar fazendo outras coisas com esses pontos, é a forma como eu enxergo. Tá? Se você quiser comprar, mesmo sem ter pontos, você consegue nesse cenário da planilha. Transferiu? Aproveite o bônus máximo aqui desse cenário. Não transfira com 55%. Assine o Clube Azul agora, transfira com 85%. Sendo o Clube Livelo, seus pontos caem na hora. Tá? Seus pontos caem na hora, você já vem aqui e transfere seus pontos da Azul para o Accor, seguindo aqui o passo a passo. Lembrando que eu tenho aqui um vídeo explicando como transferir seus pontos da Azul para o Accor, um vídeo explicando qual o clube do All Signature que eu recomendo, e vou deixar um outro vídeo na descrição explicando por que eu recomendo a assinatura de clube de pontos de uma forma geral. Sempre que houver uma oportunidade dessa, é importante você já ter tudo organizado para ter o bônus máximo e aproveitar, por exemplo, 115% de bônus, mais 30% de bônus, o que dá, no final das contas, mais de 40% de desconto em hotel. Você pode escolher o hotel que você quer hospedar no mundo, dentro dos hotéis da Rede Accor, do luxo ao super econômico, para poder viajar sem perrengue. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Ficou com dúvida também? Pergunta aqui. Até o próximo vídeo.